que o rombo no orçamento pode ser bem maior do que o previsto. Para enxugar os gastos, 4.000 cargos comissionados vão ser cortados. O retrato da presidente afastada ainda está na parede. E assim será. Quem pensou em tirá-lo foi advertido. A ordem foi dada na primeira reunião ministerial. O presidente em exercício quer também um novo modelo de comunicação dos ministros com ele, do governo com a sociedade e com o Congresso. Como primeira missão para os ministros, pediu que cada um faça um inventário do que foi deixado pelo governo Dilma, e inclusive dos programas sociais. Eles terão que passar por um pente fino, uma auditoria. Infelizmente, os programas sociais atuais, os cadastros não se falam e não se cruzam. Então nós vamos ter o cuidado, na área de planejamento estratégico do Ministério do Planejamento, de fazer o batimento, o cruzamento e a análise efetiva de quem está recebendo e o que está recebendo, se em dobro ou não. Então a ideia é dar efetividade e justeza aos atendimentos dos programas sociais. Os ministros disseram que o presidente em exercício não quer fazer cortes nos programas sociais e, numa primeira análise, já sabem que eles vinham sofrendo reduções. Tudo isso será efetivamente tornado público para que amanhã não se queira impingir ao governo que assumiu algumas questões de diminuição de programas sociais que já foram feitos desde o começo do ano. Mas o governo sabe que terá que cortar gastos. O rombo no orçamento é maior do que os quase 100 bilhões de reais já admitidos pelo governo Dilma. Botar luz sobre esses números e fixar nova meta fiscal é projeto que depende de aprovação no Congresso. Questionados sobre a ênfase no remédio amargo para enfrentamento da crise, sendo um governo transitório, os ministros responderam que não se trata de ideologia, mas de uma emergência, de fazer um governo de salvação. Nós vivemos a pior crise econômica da história do Brasil. Portanto, nós temos que ter medidas que correspondam. E fora o partido que estivesse hoje no governo, ou a ideologia, para ser mais ampla a expressão, que hoje tivesse que orientar o governo, teria que tomar essas medidas, sob pena de, até o final do ano, não se ter condições de pagar salários. Ou se toma alguma medida agora, ou nós teremos comprometimento no governo federal, inclusive, daquilo que é o mais sagrado para o trabalhador, que é a folha de pagamento. Portanto, tem que haver medida de emergência sim, e isso independe de coloração política. Os ministros anunciaram que os reajustes salariais já negociados serão mantidos, mas 7 acordos fechados nos últimos dias entre o governo Dilma e trabalhadores terão que ser avaliados. E como medida concreta já anunciaram que até o fim do ano 4.000 cargos comissionados e funções gratificadas vão ser cortados. Isso não resolve a questão do gasto público e da meta de déficit, mas, em tese, é um posicionamento que o governo deve tomar como exemplo para a sociedade. As mudanças na esplanada começaram. O Ministério da Previdência sai de cena e vira uma secretaria do Ministério da Fazenda. Os ministros foram questionados por que Temer não nomeou ministras. Nós tivemos um espaço de tempo muito reduzido. Em várias funções nós tentamos buscar mulheres, mas, por razões que não vem o caso aqui nós discutirmos, não foi possível. Agora o governo diz que com mais tempo vai convidar mulheres para secretarias que, embora não tenham status de ministério, são importantes. Na conta dos ministros de Temer, há uma base de apoio no Congresso para governar. Consideram o placar do processo de impeachment, tanto na Câmara quanto no Senado, com mais de 2/3 dos votos. Eles dizem que os resultados desse, que ainda é um governo transitório, podem garantir sua permanência. Nós temos convicção que vamos fazer o trabalho como governantes, que vai nos assegurar que o governo que hoje é provisório se torne definitivo antes dos 180 dias, fruto
da resposta que possamos dar à sociedade. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que antes de anunciar medida, vai fazer um diagnóstico mais preciso das contas públicas, mas já defendeu mudanças nas regras de aposentadorias e a possível volta da CPMF. Mal chegou ao Ministério da Fazenda, veio a primeira cobrança. Antes de responder perguntas como essa, Henrique Meirelles quer saber exatamente como estão as contas do governo. Segundo ele, nada vai ser anunciado antes de a nova equipe ter certeza dos números, saber qual o tamanho real dos rombos em vários setores e o que fazer para tirar o país da recessão. Logo cedo, no Bom Dia Brasil, Meirelles defendeu uma reforma em um dos setores que mais preocupam, a Previdência Social, que só no ano passado ficou no vermelho em 86 bilhões de reais. Haverá uma idade mínima de aposentadoria. O que estamos estudando é exatamente quais são as regras de transição, qual é exatamente isso, e apresentar à sociedade uma proposta que seja factível. Mas o caminho está claro. Uma idade mínima com a regra de transição e que seja eficaz. De um lado, não seja tão longo que não faça efeito, de outro lado, não seja tão curto que seja inexequível. O mais importante é assegurar a aposentadoria no futuro dos brasileiros. Não é estarmos prometendo valores e coisas que não podem ser cumpridas porque não são financiáveis. A intenção foi logo criticada pelo presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, aliado do presidente em exercício Michel Temer. Em nota, chamou a proposta de Meirelles de estapafúrdia. Mais tarde, numa entrevista no Ministério da Fazenda, Meirelles disse que outra medida urgente é frear o aumento da dívida pública. Sem isso, ele diz, não há como recuperar a confiança e a credibilidade do país. Não há como não se enfrentar essa situação diretamente e sinalizar uma reversão desse processo de subida da dívida pública. Devemos ter medidas concretas, propostas e com grande chance de serem aprovadas pelo Congresso ou medidas administrativas tomadas. Quanto tempo vai gastar para nós conhecermos a exata situação das contas públicas no Brasil hoje? Eu vou te dizer que eu sou o primeiro que estou muito interessado em saber. Entre as medidas que o ministro considera está a de retomar a CPMF, proposta do governo Dilma que está parada no Congresso. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, um nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. O ministro falou que é necessário fazer uma reforma trabalhista e também defendeu um limite para os gastos públicos. Em função da necessidade de se aumentar a produtividade da economia brasileira, e isso certamente passa pela questão trabalhista. E, de novo, vamos negociar, vamos entrar no detalhe e anunciar isso com segurança. Outra coisa é a questão da limitação dos gastos. Não há dúvida de que um dos fatores importantes que pode dar segurança à população em relação a esse assunto é na medida que se coloque determinados critérios de teto de gastos do governo federal e também do setor público como um todo. As desonerações e incentivos para setores da economia poderão ser revistos. Aquilo que tiver em andamento, de determinadas coisas que foram dadas com um prazo determinado e etc., que for, digamos, um compromisso do governo, isso será respeitado. Mas, claramente, o que é importante é de que tudo isto seja revisto na medida em que isto vai vencendo, em alguns casos com relativa rapidez, em outros não. Sobre as dívidas dos estados, Meirelles disse que espera um acordo, mas quer que os governos estaduais se comprometam com o controle dos gastos. Vamos fazer um acordo que não seja
lesivo à União, quer dizer, que não comprometa o nosso programa de estabilização fiscal e, ao mesmo tempo, vamos estabelecer metas e objetivos de gerência da questão fiscal dos estados no futuro para aqueles que, evidentemente, aderirem ao acordo. Meirelles afirmou que anuncia na segunda-feira o nome do presidente do Banco Central e falou sobre as mudanças nos comandos dos bancos públicos. Os bancos públicos serão avaliados com critérios técnicos, né? E será feito adotada uma política de uso do banco público para a sua finalidade base, que é emprestar e transferir poupança e transformar poupança em investimento. E respondendo ao trabalhador que falou com o ministro... A maneira para se combater o desemprego é ter crescimento econômico, isto é, criar emprego. E para se criar emprego, é necessário que a economia esteja crescendo. É necessário, em primeiro lugar, que se estabeleça a confiabilidade das contas públicas e a confiança de que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, será solvente no futuro. A partir daí, volta o investimento e, a partir daí, em consequência, o aumento do emprego e, portanto, a queda do desemprego. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou que a economia brasileira encolheu 1,44% no primeiro trimestre, na comparação com o último trimestre do ano passado. Só no mês de março, a queda foi de 0,36%. A presidente afastada, Dilma Rousseff, deu hoje a primeira entrevista depois de ter deixado o cargo. Ela disse a jornalistas estrangeiros que vai usar o período de afastamento para se defender política e juridicamente e que pretende ir a todos os lugares para os quais for convidada para responder sobre o processo de impeachment. Na avaliação de Dilma, o Brasil tem hoje 2 governos, o dela, eleito democraticamente, e o de Michel Temer, segundo Dilma, ilegítimo. A presidente afastada também criticou a falta de mulheres e de negros no novo ministério. O Ministério das Relações Exteriores rejeitou oficialmente as críticas de governos esquerdistas da América Latina à abertura do processo de impeachment e ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. O Itamaraty afirma que os governos da Venezuela, de Cuba, da Bolívia, do Equador, da Nicarágua e a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América propagaram falsidades sobre o processo político interno no Brasil e que esse processo se desenvolve em respeito absoluto às instituições democráticas, seguindo rigorosamente o rito estabelecido na Constituição, com aval e determinação do Supremo Tribunal Federal. Pelos mesmos motivos, o Ministério das Relações Exteriores também rebateu comentários críticos do secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper. Desde ontem, a pasta é comandada por José Serra, do PSDB. A Justiça suspendeu a nomeação da primeira-dama de Minas Gerais, Carolina de Oliveira Pimentel, para o cargo de secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Ela foi nomeada pelo marido, o governador Fernando Pimentel, do PT, no mês passado. Deputados de oposição afirmam que o objetivo foi garantir foro privilegiado por causa das investigações na Operação Acrônimo. O governo de Minas declarou que vai recorrer da decisão. E a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Fernando Pimentel por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Acrônimo teve o sigilo retirado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os primeiros indícios dos crimes foram encontrados neste avião do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, no dia 7 de outubro de 2014. Bené estava com dinheiro e documentos que foram apreendidos. Segundo as investigações, ele teria intermediado o pagamento de propina da empresa Caoa, representante da montadora Hyundai no Brasil, para o então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, no governo Dilma Rousseff. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a Caoa depositou mais de 2 milhões de reais em propina nas contas das empresas Bridge e Blow, que pertencem à Bené. O dinheiro, segundo a denúncia, foi repassado a Pimentel por meio de pagamento de passagens aéreas, hospedagens e despesas pessoais dele e da mulher, Carolina Pimentel. O STJ tirou o segredo de justiça da denúncia, que traz registros de conversas por telefone entre Bené e os donos da Caoa, além de detalhes de como teriam sido as negociações
e a distribuição da propina. De acordo com as investigações, Pimentel teria informado o Bené sobre os processos administrativos de interesse da Caoa no Ministério, num programa de isenções fiscais. Bené, então, teria procurado os donos da empresa. Segundo a denúncia, em novembro de 2013, Fernando Pimentel assinou um aditivo, permitindo que a Caoa importasse veículos diferentes dos que estavam previstos, sem perder benefícios do programa. 7 dias depois, os empresários fizeram a primeira transferência de mais de R$225 mil para a empresa Bridge, de Bené. E no mesmo mês, Bené pagou mais de R$44 mil em passagens aéreas para Miami, em nome de Fernando Pimentel e da mulher dele. Para os procuradores, o esquema continuou mesmo depois que Pimentel deixou o ministério, em fevereiro de 2014. Segundo a PGR, o então ministro Mauro Borges cumpriu o acordo de aprovar interesses da Caoa. A denúncia destaca uma mensagem de texto entre Bené e Borges. Bené escreve: "Se você puder botar para andar aquele assunto que te falei ontem. Abraços." Mauro Borges responde: "Ok." Bené insiste: "É só assinar." E Borges conclui: "Já assinei." Era mais um aditivo permitindo a importação de veículos diferentes dos que estavam previstos, sem que a Caoa perdesse os benefícios fiscais. Segundo as investigações, no mês seguinte, a Caoa depositou mais de R$450 mil para a Bridge. Mais de 10 meses depois do último pagamento da Caoa, de acordo com a denúncia, Bené elaborou expedientes contendo supostas consultorias da Bridge e da Bro para a montadora. Os procuradores dizem que os documentos não passam de cópias e adulterações de trabalhos publicados na internet. A defesa de Fernando Pimentel declarou que o desconhecimento sobre a existência de um programa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico dirigido ao setor automobilístico levou a Procuradoria-Geral da República a acreditar que o então ministro tenha favorecido a Caoa. Afirmou ainda que Pimentel jamais recebeu qualquer valor da Caoa, nem direta nem indiretamente. A Caoa declarou que repele com veemência as acusações de irregularidades e que jamais contratou qualquer pessoa ou empresa para angariar vantagens em órgão público. A defesa de Benedito Rodrigues, o Bené, não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com o advogado de Mauro Borges. O Jornal Nacional teve acesso a depoimentos dos ex-executivos da construtora Andrade Gutierrez investigados na Operação Lava Jato. Nas delações homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, eles revelaram o pagamento de propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Também são citados o ex-secretário de governo do Rio, Wilson Carlos, o empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, o ex-diretor comercial da Andrade Gutierrez, Alberto Quintais, e também Carlos Miranda, apontado nas delações como operador de Sérgio Cabral para receber as propinas nas obras do Maracanã. A reportagem é de Mohamed Saig e Paulo Renato Soares. Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio. Os ex-executivos contaram aos procuradores que se reuniram aqui com Sérgio Cabral para tratar do pagamento de propina. E que na maioria das obras o percentual cobrado pelo então governador era o mesmo. Reforma do Maracanã, 5% de propina. Arco Metropolitano, 5%. Obras de urbanização no conjunto de favelas de Manguinhos, 5%. As informações estão nas delações de Clóvis Peixoto Primo e Rogério Nora de Sá, ex-executivos da Andrade Gutierrez. Pelos depoimentos, até nas obras em que não havia dinheiro do Estado, Sérgio Cabral exigia pagamentos. Rogério de Sá disse que numa reunião para cobrar créditos atrasados do governo com Andrade Gutierrez, o ex-governador pediu propina de 1% sobre as obras de terraplanagem do Comperj, uma das principais obras da Petrobras no Brasil. Os delatores contaram que Sérgio Cabral avisou que tudo estava acertado com Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, condenado na Lava Jato. Rogério de Sá procurou então Paulo Roberto na Petrobras e ouviu dele: "Tem que honrar." Depois disso, o ex-executivo afirmou que a Andrade Gutierrez pagou R$2.700.000 ao então governador. Segundo Rogério de Sá, quem fez a operação do pagamento usando o Caixa 2 foi Alberto Quintais, que era diretor comercial da construtora. Os ex-executivos contaram aos procuradores que Sérgio Cabral também cobrou propina quando não havia contratos. Rogério de Sá afirmou que em 2011 o ex-governador pediu dinheiro, dizendo que era um adiantamento, e justificou alegando que, como estava no início do segundo mandato, não tinha obras nem projetos.
O ex-executivo disse que Sérgio Cabral sinalizou com novas oportunidades e que por isso a empresa decidiu pagar R$350 mil por mês, mas não revelou por quanto tempo. Na reforma do Maracanã, Clóvis Primo disse que antes da licitação já se sabia quem seria o vencedor, o consórcio formado pelas empreiteiras Odebrecht e Delta. Parte dessas negociações, relatadas pelos delatores, foi publicada na revista Época, na internet, na última terça-feira. O Jornal Nacional também confirmou esses trechos da delação. Rogério de Sá contou que conseguiu uma reunião com Sérgio Cabral para tratar da inclusão da Andrade Gutierrez no consórcio do Maracanã. No encontro, o então governador concordou, mas segundo a delação, determinou que a empresa acertasse com a Odebrecht os percentuais de participação, já que os 30% da Delta não poderiam ser modificados. Rogério disse que questionou a participação da Delta, porque a empresa não tinha capacidade técnica. De acordo com a delação, o governador alegou que tinha consideração pela empresa e gostava dela. O ex-executivo afirmou que a conversa foi franca e que no pedido de propina, Sérgio Cabral usou outra palavra, pelo que ele se recorda, contribuição. E que o ex-governador pediu, em contrapartida, que as empresas dessem propina consistente, de 5% do valor da obra.